E aí, tudo bem? Que a paz de Deus esteja dentro do teu coração. Eu queria gravar hoje sobre Tomé. Olha que interessante. Tomé, quando falaram para ele que Cristo ressuscitou, ele ressuscitou, né? Ele falou assim: eu só acredito se eu ver, eu só acredito se eu enfiar o dedo nas feridas. Senão, não acredito. E um belo dia apareceu todo mundo fechado, Cristo passou pelas portas. Falou: Tomé, olha aqui, ó. Olha aqui, olha as feridas. Olha aqui, olha aqui na minha costela. Tá vendo? Coloca a mão para você ver. Ele falou: Senhor, agora eu creio. Mas só que lembra que ele falou que se ele colocasse a mão, ele acreditava. E quando Cristo mostrou, ele nem precisou colocar a mão para acreditar. Mas a dúvida entrou dentro dele. Às vezes, nós falamos assim, que a dúvida, nós não podemos ter dúvida. E vou te dizer uma outra coisa, não é que não pode ter dúvida. O problema é que você pode sim ter dúvida. O problema é o que você faz com a dúvida. Que você guarda para você ou você vai atrás para sanar aquela dúvida. Eu tenho uma dúvida sobre algo que eu quero saber, aí eu entro no Google, eu tenho dúvida sobre o significado de uma palavra. Aí eu entro no Google, digito lá, aparece um dicionário e lá aparece o que significa aquela palavra. Então quer dizer o que? Eu sanei a minha dúvida. O problema é quando eu tenho dúvida e não corro atrás de sanar aquela dúvida. O problema é quando eu tenho dúvida se Deus está na minha vida e não corro atrás para ver se Deus está na minha vida ou não. O problema é eu tenho dúvida se eu tenho um batismo, se eu tenho uma fé, se eu não tenho. Mas o problema é que eu não vou atrás para sanar aquela dúvida. O problema é que eu fico com aquela dúvida, eu guardo aquela dúvida e com aquela dúvida eu fico remoendo e só pensando coisas erradas sobre aquela dúvida, mas eu nunca perguntei para ninguém, eu nunca dobrei o joelho para perguntar para alguém sobre aquela dúvida, eu nunca fui num culto buscar uma palavra sobre aquela dúvida. Então o problema não é ter dúvida, o problema é o que você faz com a dúvida que você tem. Então quando você tiver alguma dúvida, não deixe de sanar, pesquise, pergunte a alguém da sua confiança, pergunte a alguém da sua igreja, alguém da sua liderança, mas não fique com a dúvida acerca da vida eterna. Não carregue essa dúvida, não carregue, porque enquanto você carregar a dúvida e não sanar ela, ela vai ruminando você, ela vai matando você por dentro, e quando você vê, já acabou tudo. Então o problema não é ter dúvida, o problema é você não procurar saber como sanar aquela dúvida. Então o conselho desse vídeo é: procure sanar a sua dúvida. Se você tem essa dúvida, pergunte a alguém, pergunte a sua liderança, pergunte ao seu ministério, ou então vai no culto, dobra o seu joelho e fala: Deus, responde para mim essa dúvida, e eu tenho certeza que Deus vai te responder. Só tem uma observação: só saiba para quem você vai perguntar sobre essa dúvida, porque tem pessoas em que nós não podemos perguntar sobre a dúvida. Sabe um ponto que me veio à mente agora? Eu não tinha nada nem pensado em falar isso. Sabe um ponto que veio à minha mente agora? Quando Eliseu estava lá e morreu o filho daquela mulher, lembra? E ela foi, e morreu o filho dela, e ela foi de encontro ao profeta Geazi, chegou e perguntou para ela: tá tudo bem? Ela falou: tá tudo bem. Por que ela falou que é para Geazi tudo bem? Porque ela sabia que Geazi não tinha o poder que Eliseu tinha. Ela sabia que Geazi não tinha a santidade que Eliseu tinha. Ela sabia que Geazi só era um simples moço, mas que o poder de Deus estava sobre Eliseu. Mas quando chegou em Eliseu, ali ela parou e grudou nos pés de Eliseu e levou Eliseu até a casa. Bendito é o nome santo do Senhor. E quando Eliseu entrou, fez todo o processo, o menino reviveu. Então saiba para quem contar, saiba para quem falar da tua dúvida. Não fale para o Geazi da vida, porque o Geazi não vai poder te ajudar, mas fale espiritualmente dizendo para Eliseu, porque tem honra, porque tem o brilho de Deus, que tem a graça de Deus, que tem o amor de Deus, e ali Deus guiará ele, e a sua dúvida será sanada. Então o problema não é ter dúvida, o problema é sobre o que fazer com a dúvida que você tem, tá bom? Guarde bem esses conselhos, Deus abençoe, fique com Deus, um grande abraço.